O vídeo a seguir não tem a pretensão de passar-se por voz oficial da Santa Igreja Católica. Caso haja alguma falha ou incoerência aos ensinamentos da Santa Igreja, a exemplo de São Tomás de Aquino, digo: se, por ignorância, fiz o contrário, revogo tudo e submeto todos meus escritos ao julgamento da Santa Igreja Romana. O dom de sabedoria. Verdadeiros valores da vida, saborear as coisas de Deus, perceber o certo e o errado. Concentra teu pensamento nos preceitos de Deus, seja assíduo à meditação de seus mandamentos. Ele próprio te dará um coração e ser-te-á concedida a sabedoria que desejas. Livro do Eclesiástico capítulo 6, versículo 37. Tudo que está escondido e tudo que está aparente eu conheço, porque foi a sabedoria, criadora de todas as coisas, que me ensinou. Há nela, com efeito, um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, penetrante, puro, claro, inofensivo, inclinado ao bem, agudo, livre, benéfico, benévolo, estável, seguro, livre de inquietação, que pode tudo, que cuida de tudo, que penetra em todos os espíritos, os inteligentes, os puros, os mais sutis. Mais ágil que todo o movimento é a sabedoria. Ela atravessa e penetra a tudo, graças à sua pureza. Ela é um sopro do poder de Deus, uma irradiação límpida da glória do Todo-Poderoso. Assim mancha nenhuma pode insinuar-se nela. Ela é uma efusão da luz eterna, um espelho sem mancha da atividade de Deus, e uma imagem de sua bondade. Embora única, tudo pode, imutável em si mesma, renova todas as coisas. Ela se derrama de geração em geração nas almas santas e forma os amigos e os intérpretes de Deus, porque Deus somente ama quem vive com a sabedoria. É ela, com efeito, mais bela que o sol e ultrapassa o conjunto dos astros. Comparada à luz, ela se sobreleva, porque a luz sucede à noite, enquanto que, contra a sabedoria, o mal não prevalece. Livro da Sabedoria capítulo 7, versículos 21 a 30. O dom de sabedoria. O segundo favor que o Divino Espírito destinou à alma que lhe é fiel na ação, é o dom de sabedoria, ainda superior ao da inteligência. No entanto, está ligado a este último no sentido de que o objeto mostrado na inteligência é saboreado e possuído no dom de sabedoria. O salmista, convidando o homem a se aproximar de Deus, recomenda-lhe o sabor do soberano bem. Provai, diz ele, e experimentai que o Senhor é cheio de doçura. A Santa Igreja, no próprio dia de Pentecostes, pede a Deus para nós o favor de provar o bem, porque a união da alma com Deus é antes uma experiência do gosto do que uma visão, a qual seria incompatível com o nosso estado presente. A luz dada pelo dom de inteligência não é imediata, ela alegra vivamente a alma e dirige seu sentido para a verdade. Mas tende a se completar pelo dom de sabedoria, que é como se fosse seu fim. A inteligência é então iluminação e a sabedoria é união. Ora, a união com o soberano bem se realiza pela vontade, quer dizer, pelo amor que reside na vontade. Notamos essa progressão nas hierarquias angélicas. O querubim refúgio de inteligência, mas acima dele ainda está o serafim abraçado.
O amor é ardente no querubim, assim como a inteligência esclarece com sua luz viva o serafim. Mas um é diferenciado do outro pela qualidade predominante, e o mais elevado é aquele que atinge mais intimamente a divindade pelo amor. Aquele que saboreia o soberano bem. O mistério da terceira pessoa da Santíssima Trindade não deve constituir um preocupante desafio somente para aguçar a curiosidade das pessoas, instigando a um sentimento de descoberta, estimulando uma busca frenética de conhecimento e informações, para delinear um esboço mais amplo e profundo sobre a realidade do espírito. Esta dimensão pode também ser desejada, é natural, mas primordialmente a procura deve ser realizada como maneira de demonstrar afeto e amor ao Paráclito Consolador. Na verdade, o véu misterioso que encobre o Espírito do Senhor deve convidar-nos a uma reflexão maior e mais profunda sobre a nossa própria vida, suscitando a necessidade de imprimirmos mais santidade nas ações, empreendendo um processo de efetiva conversão do coração, a fim de criarmos um ambiente propício para dilatarmos uma sincera devoção ao Espírito de Deus, a fim de que ele encontre em cada pessoa um terreno adequado e possa operar com liberdade, e dessa forma, possa ser compreendido e admirado pelo valor incomensurável de suas obras, pela efusão dos carismas que graciosamente derrama sobre toda a humanidade e pelo impressionante brilho de sua divina luz, que guia, ilumina, protege, vivifica e santifica todos aqueles que buscam o seu inestimável e precioso auxílio. Em dezenas de manifestações sobrenaturais, o Senhor convida-nos a penetrarmos no mistério dos 7 dons do Espírito, como caminho e busca de vida em plenitude, para a realização e concretização de todos os ideais, sobretudo, para orientar nossa diretriz existencial a fim de podermos alcançar a felicidade verdadeira. Deus distribui seus dons conforme seus desígnios para a salvação dos homens. Para alcançar a vida eterna, devemos buscar uma vida santa, de acordo com os mandamentos da lei de Deus e da Santa Mãe Igreja. Nisso reside a verdadeira sabedoria, que não é um dom que brota de baixo para cima, e que não basta o nosso esforço próprio. É um dom que vem do alto, que vem da graça de Deus e flui por meio do Espírito Santo que conduz, inspira e assiste a Igreja de Deus sobre a terra. O Espírito Santo dá a certos fiéis dons de sabedoria, de fé e de discernimento em vista do bem comum, especialmente para a direção espiritual dos fiéis. Os santos destacaram muito o valor desta direção. São João da Cruz, doutor da Igreja, por exemplo, falava da importância da direção espiritual. Por isso, se a alma deseja avançar na perfeição, deve considerar bem em que mãos se entrega, pois, conforme o Mestre, assim será o discípulo, conforme o Pai, assim será o Filho. E ainda, o diretor deve não somente ser sábio e prudente, mas também experimentado. Se o guia espiritual não tem a experiência da vida espiritual, é incapaz de nela conduzir as almas que Deus chama, nem sequer as compreenderá. Santa Teresa dizia que o diretor espiritual deve ser sábio, douto e santo. O dom da sabedoria nos concede o sentido adequado para sabermos apreciar as coisas de Deus, dando ao bem e à virtude o seu verdadeiro valor, e encarando os bens do mundo como degraus para a santidade, não como fins em si. Por exemplo, a pessoa que gasta o seu fim de semana para participar de um retiro espiritual foi conduzido pelo dom da sabedoria, mesmo que não saiba.
Na ordem natural do conhecimento, a inteligência humana procura fazer uma síntese das suas concepções, de modo a ter uma visão harmoniosa. A mente humana procura atingir os primeiros princípios e as causas supremas de toda a realidade que ela conhece. A mesma busca harmoniosa ocorre também na ordem sobrenatural. O dom da ciência e do entendimento nos dão uma penetração profunda no significado de cada criatura e de cada verdade revelada respectivamente. Oferecem também uma certa síntese dos objetos contemplados, relacionando-os com Deus. Todavia, o dom que, por excelência, efetua essa síntese harmoniosa e unitária é o da sabedoria. Ela abrange todos os conhecimentos do cristão e os põe diretamente sob a luz de Deus, mostrando a grandeza do plano do Criador e o seu mistério insondável. O dom da sabedoria não realiza a síntese dos conhecimentos da fé em termos meramente intelectuais. Ele oferece um conhecimento agradável da verdade, porque é fruto da experiência do próprio Deus feita pelo cristão, ou da afinidade que o cristão adquire com o Senhor pelo fato de amar a Deus. Os dons da ciência e do entendimento fazem-nos conhecer principalmente pelo amor e afinidade com Deus. É o dom da sabedoria que resulta dessa familiaridade com o Senhor. Ele acontece na medida da íntima união que o cristão tenha com o Senhor Deus. É fruto daquilo que Jesus disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Dizia um grande místico que o dom da sabedoria faz-nos ver com os olhos do bem-amado. A partir da excelsa atalaia que é o próprio Deus, contemplamos todas as coisas quando usamos o dom da sabedoria. Essas verdades nos fazem entender quanto nesta vida é importante o amor de Deus. É este que propicia o conhecimento mais perspicaz e saboroso do mesmo Deus. Os teólogos nos ensinam que veremos Deus face a face por toda a eternidade na proporção do amor com que o tivermos amado nesta vida. O grau do nosso amor, na hora da morte, será o grau da nossa visão de Deus na vida eterna ou por todo sempre. É por isso que se diz que o amor é o vínculo da perfeição. No ocaso de sua vida, cada um de nós será julgado na base do amor, diz São João da Cruz. Mas isso não quer dizer que se possa menosprezar o estudo, pois, se o Criador nos deu a inteligência, foi para que a apliquemos à verdade por excelência, que é Deus. João Paulo II disse que a fé e a razão são as duas asas com as quais o espírito humano alça voo para contemplar a verdade. Falando do dom da sabedoria, disse o Papa Francisco: a sabedoria é uma graça que nos permite ver as coisas com os olhos de Deus, a sentir como Deus e a falar com suas palavras. Nós temos dentro de nós, no nosso coração, o Espírito Santo. Podemos escutá-lo. Se nós escutamos o Espírito Santo, ele nos ensina esta via da sabedoria. Presenteia-nos com a sabedoria que é ver com os olhos de Deus, ouvir com os ouvidos dele, amar com o coração do Senhor, julgar as coisas com juízo divino. Esta é a sabedoria que nos dá o Espírito Santo e todos nós podemos tê-la. Somente devemos pedi-la ao Espírito Santo. O Papa disse que não é sabedoria quando nós vemos as coisas segundo o nosso prazer, ou segundo a situação do nosso coração, com amor ou com ódio, com inveja. Não, esses não são os olhos de Deus. E obviamente isso deriva da intimidade com Deus, da relação íntima que nós temos com Deus, da relação de filhos com o Pai.
que o Espírito Santo, quando nós temos esta relação, nos dá o dom da sabedoria. Quando estamos em comunhão com o Senhor, é como se o Espírito Santo transfigurasse o nosso coração e o fizesse perceber todo o seu calor e a sua predileção. O Papa Francisco ressaltou que o coração do homem sábio neste sentido tem o gosto e o sabor de Deus. E quão importante é que nas nossas comunidades haja cristãos assim. Tudo neles fala de Deus e se torna um sinal belo e vivo da sua presença e do seu amor. E isto é uma coisa que não podemos improvisar, que não podemos procurar por nós mesmos. É um dom que o Senhor faz àqueles que se tornam dóceis ao Espírito Santo. Disse Santo Agostinho: A sabedoria é a medida do homem. Uma medida pela qual o homem se mantém em equilíbrio, sem tentar o impossível nem contentar-se com o insuficiente. Não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. Disse São João da Cruz: Adquire-se a sabedoria pelo amor, do silêncio e da mortificação. Grande sabedoria é saber calar e não se inserir em ditos ou fatos e na vida alheia. Exortação para desejar a sabedoria. Resplandecente é a sabedoria, e sua beleza é inalterável. Os que a amam, descobrem-na facilmente. Os que a procuram encontram-na. Ela antecipa-se aos que a desejam. Quem, para possuí-la, levanta-se de madrugada, não terá trabalho, porque a encontrará sentada à sua porta. Fazê-la objeto de seus pensamentos é a prudência perfeita, e quem por ela vigia, em breve não terá mais cuidado. Ela mesma vai à procura dos que são dignos dela. Ela lhes aparece nos caminhos cheia de benevolência, e vai ao encontro deles em todos os seus pensamentos, porque, verdadeiramente, desde o começo, seu desejo é instruir, e desejar instruir-se é amá-la. Mas amá-la é obedecer às suas leis, e obedecer às suas leis é a garantia da imortalidade. Ora, a imortalidade faz habitar junto de Deus. Assim o desejo da sabedoria conduz ao reino. Livro da Sabedoria, capítulo 6, versículos 12 a 20. Já Santo Afonso Maria de Ligório disse: A verdadeira sabedoria é a sabedoria dos santos. Saber amar a Jesus Cristo. Porque ela é para os homens um tesouro inesgotável, e os que adquirem preparam-se para se tornar amigos de Deus, recomendados a Ele, pela educação que ela lhes dá. Mais ágil que todo movimento é a sabedoria, ela atravessa e penetra tudo, graças à sua pureza. Ela é um sopro do poder de Deus, uma irradiação límpida da glória do Todo-Poderoso. Assim mancha nenhuma pode insinuar-se nela. Ela é uma efusão da luz eterna, um espelho sem mancha da atividade de Deus, e uma imagem de sua bondade. Livro da Sabedoria, capítulo 7, versículos 14 e 22 a 26. Te elegi como a minha riqueza, em ti está o meu coração, minha herança e fortaleza, minha vida e salvação. Nem todos os homens são iguais. Alguns amam a Deus.
Se Jesus falou ao seu coração enquanto você via este trabalho, por favor, compartilhe estas palavras, tirando cópias deste documento para divulgá-lo para pessoas que você julgue que serão abençoadas por esta leitura. Por favor, permita que o Espírito Santo guie na evangelização, de acordo com os dons que ele lhe concedeu.